Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo dentro da Cristologia sobre os três ofícios de Cristo. Já falei sobre o ofício de profeta. Jesus Cristo, ele recebeu unção como profeta de Deus. Falamos aqui que todos os profetas, tudo no passado, era sombra daquilo que haveria de vir, das coisas que haveriam de vir. E era sombra os profetas de Jesus que viria. Jesus também foi sacerdote. Falamos na última aula sobre o sacerdócio universal de Cristo, que foi um sacerdócio perfeito. Como Jesus veio da linhagem de Judá, e ele não podia, então, não tinha qualificação para ser sacerdote como mandava toda aquela estrutura judaica. Mas antes, nós vimos aqui em Gênesis que existiu, e segundo Deus na sua soberania, ele colocou um sumo sacerdote, um sacerdote, Melquisedeque. E aí Jesus foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tremendo essa questão. Falamos que Jesus ofereceu sacrifício uma vez só. Enquanto o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia no propiciatório um sacrifício para si, e todo ano tinha de ser feito isso, e eram mudanças e mudanças de sacerdotes, mas Jesus Cristo foi perfeito. Ele não teve pecado e ele então oferece uma vez por todas sacrifício na presença do Senhor, no Santo do Santo, lá celestial, uma vez por todas. E o sangue dele foi derramado uma vez, o Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus ofereceu uma vez por todas. Não há nenhuma condenação para mim, para você, que já fomos cobertos pelo sangue, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sacrifício do perfeito sacerdote, uma vez por todas. E aquele sacrifício se viu. E dentro da questão jurídica, como nós falamos, ali aquele sacrifício nos dá toda ousadia de chegar diante de Deus e não há nenhuma condenação para nós. A morte substitutiva de Cristo resolveu a nossa dívida com Deus. Falamos também a questão do advogado, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando fala que o sangue de Jesus, Jesus é o nosso advogado, está falando dentro dessa questão jurídica, que o diabo, como nosso acusador, não pode mais nos acusar, porque Jesus Cristo é o nosso advogado dentro dessa perspectiva espiritual. Bem, vamos continuar falando então. Eu quero falar hoje sobre o ofício, a unção que Jesus recebeu como rei, sacerdote e rei. Como membro da Trindade, Jesus é soberano, é rei soberano. Como um dos membros da Trindade, Jesus é rei soberano e domina sobre o universo desde sempre. Mas, como representante humano, ele ainda não reina plenamente em seu reino messiânico. Você já deve ter ouvido algum pregador dizendo o já, ainda não. O Senhor já é rei, é o rei messiânico. Já é, mas ainda não na perspectiva, porque ainda vivemos no mundo em pecado, estamos ainda esperando a sua segunda vinda. Quando ele vier, tudo será pleno. O conceito de Cristo como rei messiânico pode ser resumido em 5 palavras: prometido, profetizado, anunciado, rejeitado e cumprida. Deus havia prometido a Davi. E diz o seguinte: conceito sobre o ofício de Jesus como rei. A graciosa aliança de Deus com Davi prometia que o direito de governar permaneceria para sempre com a dinastia de Davi. Isso não incluía uma promessa de governo ininterrupto, pois, na verdade, o cativeiro babilônico acabou
por interrompê-lo. Quando a gente vê isso aqui, nós vemos que até hoje, a estrela de Davi lá em Israel, Davi teve um reinado poderoso, Davi teve um reinado e Deus, que falou antes que ia exaltá-lo entre o povo dele, o exaltou e fez esta promessa para ele. Aqui em 2 Samuel capítulo 7, 12, 16 diz: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com as açoites aplicados por os homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Conceito sobre o ofício Jesus como rei. Isaías profetizou que nasceria uma criança que estabeleceria o trono de Davi e que reinaria assentado sobre ele. Aí em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então Deus, aqui Isaías já estava profetizando a vinda deste rei que veio. Por isso, dentro da minha compreensão, eu sou milenista e acredito que Jesus já está reinando. Nós estamos reinando com Cristo. E não perfeito na perspectiva, porque ainda não consumou, só quando ele vier pela segunda vez. Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí outro, a anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anunciou a Maria que seu filho receberia o trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Em Mateus capítulo 2, versículo 6 a 6 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. E eu quero citar agora alguns textos messiânicos que falam sobre Jesus, sobre o rei messiânico. Aqui diz em João capítulo 12, versículo 13: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Ainda João capítulo 19, 14 e 15 diz: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o.
Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Durante todo o ministério terreno de Jesus, o reinado davídico foi anunciado a Israel, mas ele foi rejeitado. É o que eu lhes disse, João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Uma vez que o rei foi rejeitado, o reino davídico messiânico acabou sendo adiado do ponto de vista humano. Embora jamais tenha deixado de ser rei do universo e continue sendo rei hoje e sempre, ainda não governa plenamente como rei messiânico. Isso ocorrerá apenas na segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 19, 15 e 16. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coroa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em relação ao reino perfeito, pleno e eterno do Messias, vivemos hoje a tensão do já e o ainda não. Devemos obedecê-lo e honrá-lo como rei. Devemos nos submeter ao seu senhorio e legislação do reino. Devemos servi-lo como seus súditos fiéis. Paulo nos chama como embaixadores de Cristo. Somos representantes de Estado, representantes do rei e do reino, apesar de hoje ele não ser visto como tal. Devemos aguardar a sua vinda e a manifestação da pátria do reino. Ele é o nosso Senhor, o nosso profeta. Ele foi sacerdote e é o nosso sumo sacerdote. E ele é rei. Que Deus te abençoe. A glória, a honra, a exaltação, o poder, a sabedoria, a riqueza, as ações de graças seja aquele que morreu, ressuscitou de entre os mortos, está vivo, assentado à destra de Deus, como eu lhes disse no último vídeo, tranquilo, não inquieto como os sacerdotes ficavam no trabalho, na labuta. Ele está descansando porque ele ofereceu uma só vez como sacerdote nosso, um sacrifício para sempre. E todos nós aguardamos a sua vinda, a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Onde, na sua vinda, todo joelho se dobrará e toda língua haverá de confessar que Jesus, Ele é o Senhor.